Olá, amigos, amigas, cunhadas, sobrinhos, meus irmãos. Quando falamos de maçonaria, em nosso último vídeo nós falamos sobre a maçonaria e o porquê das polêmicas sobre seus mistérios. Hoje nós resolvemos falar um pouco sobre a pedido de um dos nossos seguidores, nós resolvemos falar sobre o relacionamento entre o Grande Oriente e a Grande Loja. Antes de iniciar, gostaria de pedir a todos que nos acompanham que, se ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que faça sua inscrição, deixe ali um like, um comentário para a gente melhorar o conteúdo do canal. Bom, o que podemos e entendemos sobre o assunto é que o Grande Oriente e a Grande Loja são duas grandes lojas e ambas têm um sistema que trabalha com um corpo maçônico superior, com potências regulares e independentes, congregando, portanto, todas as lojas da obediência na qual são filiadas. Apesar de a maçonaria poucas pessoas ter conhecimento de, no mínimo, distinguir os sistemas do Grande Oriente e da Grande Loja, de forma que deve sim se aprimorar pelo reto nivelamento dos conhecimentos maçônicos e que pouco se diferenciam entre as duas potências. Importante se lembrar que o termo Grande Oriente se dava às convenções realizadas pelas grandes lojas de um país, de forma que, para muitos, o Grande Oriente também é sinônimo da Grande Loja. Haja vista que ambos os sistemas são corpos maçônicos superiores, com potências independentes, na qual elas congregam todas as lojas da obediência que se encontra afiliada. O Grande Oriente, muito embora tenha a sua origem há mais de 100 anos, foi apenas no ano de 1927 que passou a conviver com as grandes lojas. O que podemos afirmar daí, então, é que se tornaram unidas nos mesmos objetivos, com os mesmos objetivos e nas mesmas ações de filantropia. Quando se retoma ao Brasil, o Grande Oriente, ele foi denominado primogênito porque a sua organização se deu no ano de 1822. De forma que, no âmbito internacional, a Grande Loja Unida da Inglaterra é quem detém a primazia de ser a organização maçônica mais antiga, pois foi fundada em 1717. No entanto, a expressão Grande Oriente veio a surgir lá na França, por volta de 1773, e que foi denominado de Grande Oriente também na França. E isto fez com que, para a maçonaria em geral, se denominasse de Grande Oriente. Desta forma, podemos sim afirmar que o Grande Oriente se originou da Grande Loja Unida da Inglaterra, e que o Grande Oriente hoje, em sendo um governo maçônico superior, a sua abrangência também alcança todo o território de um país, bem como pode assumir aí vários ritos.
um ou mais ritos. Em outras palavras, nós queremos dizer, quando falamos de Grande Oriente, que estamos nos referindo ao Grande Oriente do Brasil, que é a maior potência maçônica da América Latina, que foi fundada em 17 de junho de 1822. Vale lembrar também que o primeiro grão-mestrado no Brasil foi conduzido pelo irmão José Bonifácio de Andrade Silva, substituído por Dom Pedro I em 4 de outubro do mesmo ano, de 1822, que após 21 dias de sua assunção, certo? No dia 25 desse mesmo mês, o imperador Dom Pedro, ele suspendeu os trabalhos do Grande Oriente do Brasil, que só veio a retomar os seus trabalhos com força e vigor no ano de 1838, exatamente no mês de novembro, após sua abdicação em favor de Dom Pedro II. O Grande Oriente do Brasil possui cerca de 7 ritos que abrangem todo o solo brasileiro, sendo que o ritual escocês antigo e aceito, ele possui, usado em várias, na maioria das lojas simbólicas, e também pelo maior número de obreiros, de tal forma que o ritual escocês antigo e aceito é considerado como o mais importante rito praticado em nosso território. Não podemos deixar de destacar também que o Grande Oriente do Brasil é uma federação formada pelos grandes orientes dos estados, do Distrito Federal e das lojas maçônicas simbólicas, bem como os seus triângulos. Em outras palavras, nós afirmamos que o Grande Oriente é uma organização maçônica superior, denominada de potência maçônica simbólica, dotada de soberania em todo o território nacional e em um país que ele está inserido, né? Já quando falamos da grande loja, nos lembra que a grande loja nasceu na Idade Média, precisamente na Alemanha, no período da maçonaria operativa, tendo ali iniciado a sua criação neste período, e portanto, naquele período, como as lojas eram mais dispersas, consideravam-se a necessidade da aproximação de todas as lojas, formando um poder central, ou como chamavam de loja principal, evoluindo, portanto, daí para a grande loja. A grande loja tinha, entre outras atribuições, o dever de julgar as divergências entre os trabalhadores pedreiros, trabalhadores de pedra, não esquecendo que naquele momento a maçonaria era considerada operativa. Há de se destacar ainda que, diferentemente dos dias de hoje, as grandes lojas abrangiam um ou mais territórios ou países, pois ainda não tinham sido sistematizadas, o que viria a ocorrer somente no ano de 1717, com a fundação da Grande Loja Unida da Inglaterra. Na atualidade, no Brasil, a circunscrição do território, chamado Estado, onde se localiza a loja, ela é considerada como uma abrangência das grandes lojas. Ou seja, o Brasil possui uma grande loja maçônica em cada estado da federação. E esta grande loja tem autonomia absoluta
e que, uma vez unida, são denominadas de Confederação Maçônica Simbólica, o CMSB, Confederação Maçônica Simbólica Brasileira. Ressalta-se ainda que as grandes lojas foram, desde a sua origem, em que os maçons ali, eles exaltavam as suas obras de arquitetura, além de coordenar e organizar suas várias relações institucionais. O que não podemos deixar de esclarecer é que a intensa atividade da Grande Loja somente foi reconhecida a partir do ano de 1717. Isto com a criação da Grande Loja Unida da Inglaterra, período em que, efetivamente e soberano, houve a relação às lojas simbólicas. Importante se faz lembrar e mencionar que não vai importar aqui a qual loja o maçom pertence, ou faz ele a parte. O que vai fazer a diferença é a sua dedicação à ordem, seja ela Grande Oriente, seja ela Grande Loja. A título de esclarecimento, vamos fazer uma observação sobre a criação da Grande Loja. A Grande Loja é uma obediência maçônica que surgiu com o marco inicial da maçonaria em 1717, ano em que seria fundada a primeira grande loja em Londres, no dia 24 de junho de 1717, em sendo fundada a Grande Loja no primeiro quartel do século XVIII, onde era um local, aquele quartel era um local onde se tinha um sistema de grão-mestre como o seu dirigente maior. Ao ser fundada a Grande Loja Londrina em 1717, foi eleito o irmão Anthony Sayer para ser o seu primeiro grão-mestre. E quanto ao título distintivo de Grande Oriente para a obediência maçônica, o mesmo foi aplicado pela primeira vez na França. A primeira Grande Loja, ela foi legitimamente formada em território francês, no ano de 1738, intitulada de Grande Loja da França. No entanto, segundo os historiadores, pode-se dizer que o nome Grande Loja, como um sistema que nasceu na Inglaterra em 1717 e que é esta mesma finalidade, tem o nome de Grande Oriente, que foi aplicado na França em 1771. Daí que, como federações ou confederações formadas pelo mínimo de 3 lojas maçônicas, uma grande loja ou um Grande Oriente constitui-se em uma obediência ou potência maçônica. Diferenças, porventura, possam existir entre elas. No entanto, são de caráteres administrativos. Vale mencionar também que as grandes lojas estaduais no Brasil surgiram na cidade da cisão do golpe em 1927 e que, em princípio, praticavam apenas o rito escocês antigo e aceito. No entanto, atualmente, as grandes lojas também usam mais esta regra. Isso porque existem lojas espalhadas por todo o mundo, pelo mundo todo, sendo que cada uma delas tem as suas particularidades.
e podem adotar mais de um rito, desde que lhes seja conveniente. No que diz respeito ao título de Grande Oriente, o seu sistema administrativo foi criado na França e difundido principalmente nos países latinos, se caracterizando pela adoção plural de ritos, visto que quando o Grande Oriente nasceu na França, logo se deparou com vários ritos oriundos de dois troncos maçônicos praticados em solos francês, que disserta então que, pelas circunstâncias da sua história, existem sim pluralidade de ritos espalhados por outros países do mundo, de tal forma que, quando os grandes orientes, como as grandes lojas, obedecem e governam tantos quantos forem os ritos adotados. É de se compreender também que o número de ritos adotados pelo Grande Oriente e pela Grande Loja não é uma condição. Isto porque existe diferença entre ambas. No entanto, é apenas de caráter administrativo e não de adoção de ritos. E que estes seguem os mesmos preceitos de liberdade, igualdade e fraternidade. Meus irmãos, esperamos ter contribuído com todos vocês com essas informações. Em caso de dúvida, peço que nos façam perguntas, comentários, deixem o like e nos ajudem com a sua inscrição em nosso canal. Obrigado a todos, esperamos ter contribuído e prometemos voltar em breve com um novo vídeo e novos termos, novo assunto, certo? Para conhecimento de todos os irmãos, amigos. Então, quero desejar a todos um tríplice fraternal abraço.